Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Vou fazer o comentário do Evangelho deste sexto domingo da Páscoa, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 21. É a continuação do testamento de Jesus, as últimas palavras que Jesus dá, aquelas palavras mais importantes, porque uma pessoa, quando está para morrer, ela não perde tempo. Ela diz aquilo que é importante, aquilo que é o seu testamento. São palavras sagradas para quem escuta. E Jesus nos diz nesse Evangelho algo belíssimo. Ele diz que Ele vai rogar por nós e vai nos enviar o Espírito Santo, o Espírito Defensor, aquele que nos defenderá no combate, aquele que será o nosso defensor diante do mundo, diante do demônio. Então vamos dar leitura deste Evangelho e após a leitura eu faço o comentário. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Por pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Essas, irmãos, são palavras de vida, palavras da nossa salvação. Jesus, Ele diz nesse Evangelho algo belíssimo. Ele diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais. Eu vejo tantas vezes, quando eu estou no confessionário, pessoas que chegam até mim para se confessar, e muitas dessas pessoas dizem que amam a Deus, mas eu encontro muitas vezes uma confissão tão supérflua que não chega ao núcleo do amor de Deus. Confissão de pessoas acostumadas com o pecado, acostumadas a viver com a mentalidade mundana, pessoas acostumadas a viver segundo os padrões deste mundo, pessoas que dizem que amam a Deus, mas na verdade não amam na prática, porque aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. O Evangelho é claríssimo. Se nós não guardamos os mandamentos, é porque nós não amamos a Deus. Uma coisa é cair no pecado por fraqueza. Outra coisa é cair no pecado porque está obstinado a pecar, porque quer pecar e não quer mudar de vida, não quer se converter. Deus, Ele é bom, mas Ele não é bobo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muitas vezes as pessoas veem os mandamentos como uma ditadura de Deus, como Deus que obriga, a igreja que obriga a isso, aquilo. E se esquecem que nós somos criados por Deus, nós somos criaturas. Deus, quando nos criou, Deus
nos conhece. Deus nos conheceu até o fim. Deus sabe para nós aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E quando Deus nos dá os mandamentos, Ele nos dá os mandamentos para a nossa felicidade, para que nós possamos nos realizar, possamos ser felizes e assim estar com Ele, com o nosso Criador. É como quando nós vamos numa loja e compramos um aparelho de DVD. Junto com a caixa de aparelho DVD, vem, além do aparelho DVD e os cabos, vem um manual de instrução. O manual de instrução que diz, olha, se tiver esse problema, você age assim. Se tiver esse defeito, você age assim. Se acontecer isso, você faz isso. Olha, mas isso você não pode, isso daqui também não, isso daqui não. Por quê? Porque se você fizer isso que não pode, arruína o teu aparelho. E assim são os mandamentos que Deus nos deixou. Deus, vendo que iria nos levar à perdição eterna, Ele já disse, não faça isso, para você não quebrar, para você não se arruinar, para você não ser infeliz, para você poder viver a minha salvação. E como nós muitas vezes vemos, não só o que Deus fala, mas o que a igreja diz como algo quadrado. Muitas pessoas querem viver um Cristo sem igreja. Esquecem que o Senhor deixou a autoridade da sua igreja para perdoar, para batizar, para ser sinal e meios de salvação. Mas porque cada um quer fazer aquilo que bem quer, aquilo que passa na cabeça, porque se acha Deus, se acha mais inteligente do que a igreja que tem mais de 2000 anos, exclui a igreja para fazer aquilo que quer. Quantos até hoje, depois que saiu essa aprovação da união homossexual, muitos falam, mas eu já escutei muitos, mas eu conheço um casal que é homoafetivo e são cristãos e vivem uma união profunda com Deus. É mentira, porque vive no pecado, vive na imoralidade, isso é pecado. E a Sagrada Escritura é bem clara. É um ato abominável. E abominável aqueles que cometem este ato segundo a Sagrada Escritura. Como vivem a união com Deus, se estão fora do plano de Deus? Em nome de uma caridade, então eu não posso dizer que eles estão errados, que eles estão no pecado. É ao contrário, é por caridade, porque eu quero que eles se salvem, eu devo dizer a verdade. E não devo aceitar essas palhaçadas, dizendo que é em nome de uma caridade que eu devo me calar, que é em nome de uma caridade que eu devo aceitar. Eu aceito a pessoa, sim, mas o pecado dela não. E o pecado é abominável ao olhar do Senhor. É por isso que o Senhor diz, eis que eu vou e vos mandarei o Espírito da verdade, que este mundo não conhece. Por quê? Porque este mundo vive na mentira. Vive na mentira. E não quer acolher a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E prefere viver na mentira. Por isso que nasce tantas, não são nem igrejas, são comunidades eclesiais, para não dizer muitas vezes seitas, que acolhe a todos, que só diz aquilo que o povo quer. Por quê? Porque estão na mentira. Porque a única e verdadeira igreja, a igreja de Cristo, é a igreja católica, fundada por Cristo, onde tem os apóstolos como coluna, onde tem um magistério. Todas as outras igrejas nasceram só depois de 1500. Até o ano de 1500 era só a igreja católica, fundada por Cristo. A Sagrada Escritura, ela nasceu no seio da igreja. Como que agora as outras igrejas, entre aspas, querem dizer que conhecem a verdadeira interpretação, sendo que elas não têm o conhecimento da palavra. Como que se eu escrevo uma carta, eu vou saber interpretar o que eu escrevi. Agora, se eu escrevo uma carta e dou para outro ler e interpretar, o outro não vai saber o que eu quis dizer. E a mesma coisa acontece da igreja católica com as outras igrejas. A Sagrada Escritura nasceu no seio da igreja católica. Foi a igreja católica que diz quais são os livros que eram inspirados e canônicos. E foi na igreja católica que foram redigidos.
as outras igrejas não sabem interpretar conforme a verdade da igreja católica. E o Senhor diz que nos mandará o Espírito Santo, nos faz uma promessa, o Espírito da verdade. E quem recebe esse Espírito está na verdade. E a verdade para nós católicos, ela, além de ser Cristo, ela se manifesta por uma única palavra: a união com o Santo Padre, o Papa, com Pedro, com o Colégio Apostólico. Pode ser até um bispo. Se ele não estiver em união com o magistério da igreja, com Pedro, ele está excomungado, fora da igreja. Pode ser até um papa, um padre. Como nesse domingo, foi o domingo do Bom Pastor. Tantos, eu escutei jovens que me diziam que foram em missas, os padres diziam em nome de Bom Pastor que nós devemos aceitar a todos que vêm na nossa igreja, aceitar todos aqueles que vêm, e se vai na fila da comunhão, que é Hare Krishna, eu tenho que dar a hóstia consagrada, se ele está na fila, para ele não ser discriminado. Se vai outro que é pastor evangélico no culto ecumênico, eu devo deixar ele comungar o corpo de Cristo. Isso é hipocrisia, estão fora da verdade católica. Quem faz isso está fora, isso não é ecumenismo. Eu não devo rebaixar-me e rebaixar a fé católica a tantas outras coisas. E para receber a comunhão, a pessoa ela deve estar nos requisitos que a Igreja de Cristo coloca. E se não está, o bom pastor, o padre, ele não deve dar a comunhão. E se dá, ele que está em pecado, porque está jogando pérolas aos porcos. E eu vejo a necessidade hoje de falar isso, porque é triste olhar como está a nossa igreja. Mas a causa de nós, porque nós não oramos mais pela igreja, porque nós não nos sentimos mais pecadores, e não sentimos que o pecado da igreja também é nosso. Nós nos sentimos bons. Irmãos, devemos rezar e rezar muito. Pedir cada vez mais sobre nós o Espírito da verdade, porque dentro da igreja mesmo há uma confusão danada de ideias e teologias, e se esquece que a teologia, quando ela não caminha com o Santo Padre, o Papa, com o magistério da igreja, ela não é uma teologia católica. Ela não é uma teologia católica. Ela pode ser uma teologia de uma seita ou de um protestante, mas não é católica. E a igreja, se eu professo uma teologia que não é católica, eu estou fora, ipso facto, da comunhão da igreja. Pensamos muito sobre nós, esse Espírito Santo da verdade. Agora que nós também iremos logo comemorar o Pentecostes, pedir que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que esta verdade que entra em nós nos mostre todas as mentiras que está nesse mundo que pertence a Satanás, e o demônio usa de coisas boas e santas para levar à perdição, em nome de falsas verdades. Nos usa com falsas verdades, de coisas santas e boas para nos levar para o pecado. Devemos estar muito atentos, muito atentos. Peçamos a bênção de Nossa Senhora, e eu vos deixo a bênção especial e materna da Gospel Maria Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Uma boa semana a todos, cheia do Espírito Santo, da verdade, para lutar contra este mundo de trevas, de mentira e escuridão. Permaneçam na paz.